E aí, galera, tudo bem? Tranquilo com você? Vamos fazer aqui hoje uma correção de 4 questõezinhas do simulado que vocês fizeram, tá ok? Então nós vamos fazer aqui 4 questõezinhas, 4 correções. Se você tiver alguma dúvida, você depois manda mensagem para a gente, tá? Uma questão que eu separei foi essa daqui, ó. Em outubro de 2018, na Indonésia, ocorreu um terrível acidente aéreo com um Boeing 737 MAX 8 da empresa Lion Air, matando mais de 180 pessoas. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus na direção leste-oeste por uma distância de 2 quilômetros. E em seguida se deslocou para o norte por uma distância de 15 quilômetros antes de perder o contato com a torre de comando. Dados: seno de 20 igual a 0,34, cosseno de 20 igual a 0,94. Nessa situação, a alternativa que dá, respectivamente, os módulos dos vetores deslocamentos resultante nas direções vertical e horizontal é... Bom, eu já coloquei uma figurinha ali, mas só para que você tenha um devido cuidado. Não é uma questão simples, não, tá? Que muitos, talvez, fizeram a questão de maneira como ele vai lá, pega uma das perguntas que ele vai fazer, olha lá, ó, nas direções vertical e horizontal. A vertical, se ele faz primeiro, ele já elimina 2 alternativas. Aí a outra fica parecendo que é o bicho de 7 cabeças, ou o aluno vai chutar, ou ele tem que saber fazer e por onde que ele vai fazer. Para mim, isso é o mais importante. Quando a gente fala por onde ele vai fazer, vários fizeram de forma o quê? Fez de maneira cartesiana, tá? Mas esse aqui não é uma maneira cartesiana. Então, vê se você entende, se ficou claro a figurinha que a gente fez aqui. Não é uma situação cartesiana, tá? Aí o cara faz o quê? Bom, então ele vai no sentido, ele não falou sentido de leste para oeste ou de oeste para leste. Ele disse o seguinte, olha aqui, ó. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus na direção leste-oeste. Não foi no sentido leste-oeste. Na direção leste-oeste, tá? Por uma distância de 2 quilômetros. Em seguida, se deslocou para o norte. Então, o que eu fiz aqui? Imagine que você tivesse aqui, ó, o seu plano. Leste, oeste, norte e sul, mas lembra que você tem, esse avião vai decolar aqui, ó. Certo? Então, esse é o primeiro cuidado. Por quê? Olha lá, ó. Esse avião, ele vai decolar aqui, vai andar 2 quilômetros, aqui vale 20 graus, esse ângulo. Então, eu vou ter que ele teve um deslocamento aqui na horizontal, a sombra dele aqui na horizontal, e uma sombra na vertical. Então, lembra lá, ó, tem um deslocamento 1 aqui na horizontal, um deslocamento 1 aqui na vertical. Até aí está fácil. Você fala assim, por que até aí está fácil? Simples. Olha por quê. Porque quando a gente faz isso aqui, ó, você tem que o D1H, ele vai ser o quê? O D1H vai ser D1 cosseno de 20, né? Você vai pensar assim, como? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 20, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí você fala o quê? D1H vai ser 2 vezes o cosseno de 20. O cosseno de 20 vale 0,94. Então, 1,88. E esse cara aqui, ó, que vai estar aqui saindo do papel, basicamente, esse cara aqui, ele vai estar o quê? Oposto. Oposto é seno. Então, vai ser o quê? D1V é D1 seno de 20. Esse seno de 20 aqui, você lembrar lá que
vai valer quanto? Vai valer 0,34. 0,34 vezes 2, 0,68. Quer dizer que aqui na vertical, ó, você já tem, vale 0,68. Você já ficaria entre a letra A e a letra B. O problema vem agora. O problema chato vem agora. Por quê? Porque aí ele disse que o avião levantou voo. Quando chegou aqui, ele vai mais 15 quilômetros para onde? Para o norte. Então tem que ser paralelo a isso, não é? Paralelo a isso, então ele forma 90 graus com a horizontal aqui embaixo. Otávio, mas e daí? E daí agora que é o X da questão? Ele quer saber qual que é o deslocamento resultante. Então lembra lá, ó, que aqui, ó, o resultante vai sair daqui e vai ligar lá, ó, certo? Então lembra lá, ó, que esse deslocamento aqui, ó, vertical e horizontal. Então o vertical, tá, que você tem, tá sendo esse cara aqui. Horizontal, que é nesse plano aqui, é esse cara aqui. E esse cara aqui vai ser o quê? A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Para quem não está enxergando, para esse triângulo aqui, ó. Então aqui o cara precisava de uma geometria boa, né? Então não é um problema simples, não. Problema difícil, tá? Aí você vai fazer o quê? Vamos achar esse D aqui. Então vai ficar 1,88, que é o que você tem aqui na horizontal, beleza? Mas, como esse lado é paralelo a esse, 15 ao quadrado. Então vai ficar o quê? 3,5344 mais 225, tiro a raiz. Você vai falar assim, Otávio, mas isso é número que se dê em prova? O que é o detalhe aqui? Que eu acredito que o examinador pediu, tá? Para saber se você tem aquele conhecimento que quando você tem dois lados de um triângulo, né, o outro lado não pode ser menor do que, não sei, do que a soma dos dois, etc, etc. Então, é saber disso. Então, você tinha que ter esse detalhezinho aqui. Quer dizer que você nem precisaria fazer isso. Você já chegaria na resposta da alternativa B. Não é uma questão fácil. É uma questão difícil. Eu já vi soluções desse exercício na internet errada, né? Por quê? Porque o cara fez isso, ó. O cara andou aqui e aí o cara andou aqui. 15. Aí ele fez aqui, valendo quanto? Valendo, aqui ele já sabia que valia 1,88 e aqui ele valia 0,68. Certo? E aqui ele colocou o quê? Os 15. E aí ele ligou aqui, ó. Certo? Aí ele foi calcular o quê? Por teorema de Pitágoras também. Aqui ele colocou 1,88. E aqui ele colocou a soma desses dois carinhas aqui e tirou esse valor aqui. Está errado. Por quê? Porque aí ele só fez aqui no plano horizontal. Então lembra lá, isso aqui, ó, tem alguma coisa que é em 3D aqui. Perigoso isso aí, tá? Então o exercício não é fácil, não é comum de ser feito. Tá legal? Belezinha?